Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste 2025, sexta rodada. Estamos aí na data FIFA, né? Na quinta-feira, dia 20, teremos jogo da seleção brasileira. Eu, particularmente, não acompanho. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não acompanho a seleção brasileira há anos, né? É, o meu interesse é mais pelos clubes. Não quer dizer que de repente eu não vá ver o jogo. Não tem nada para fazer em casa. Eu dou uma olhada no jogo, mas não me empolgo por seleção há anos. Não é de agora, tá? Eu acho que a última vez que eu me empolguei com seleção foi até 2010. Nem 2014, que foi aqui no Brasil, sim, eu estava muito animado com seleção. Bom, não sei porquê, mas de 2010 para cá, nunca mais tive muito interesse na seleção brasileira. E nesse período, a Copa do Nordeste está em andamento, né? A gente tem um calendário complicado, né? Esse ano, com o Mundial de Clubes, aperta mais ainda, aí você vai falar, Magalhães, mas quando tem a Copa América também aperta. Diferente. Quando tem a Copa América, o Campeonato Brasileiro não estava parando. Então, continuava as coisas. Os clubes que cederam jogadores às seleções que se ferrassem. A CBF parece que pensa assim: quem investe mais, quem gasta mais, tem que se ferrar. É assim que a CBF pensa. Só que no Mundial de Clube não tem como. Tem 4 clubes brasileiros. Como é que vai fazer? Esses 4 clubes brasileiros vão botar time reserva? Vai ficar uma discrepância de jogos muito grande. Se o Brasileirão tiver alguns jogos continuar em andamento. Ou seja, vai fazer uma zona. Então vai parar. Né? Então vai parar. Bom, se os 4 clubes brasileiros forem eliminados, né, na fase de grupos, de repente pode até voltar ao Campeonato Brasileiro antes. Mas se não, pelo menos um mês. Sinceramente, eu não acredito. Tá? Eu particularmente, eu acho até difícil passar de fase, mas não é impossível. Né? A gente pode ter aí, né, um, dois times passando de fase, e aí não é justo ele ser prejudicado no Campeonato Brasileiro. E aí, falando, tem o Mundial, tem a Copa do Brasil, que daqui a pouco tem o sorteio, mas só começa a Copa do Brasil no final de abril, a terceira fase. Mas já começa o Campeonato Brasileiro agora, já tem Libertadores, Sul-Americano, Copa do Nordeste. Então a Copa do Nordeste não pode parar. E nesta quarta-feira, dia 19, tivemos uma quarta-feira cheia, né? De Copa do Nordeste, tanto do grupo A quanto do grupo B. O grupo A tá dentro do roteiro, né? Todos os times com o mesmo número de jogos, né? Vão fazer a sexta rodada, porque no grupo B, o Bahia, por exemplo, só tem 4 jogos, o Ceará acho que tem 5, ou seja, está meio bagunçado, justamente porque o Bahia estava na pré-Libertadores, agora chegou a Libertadores, já conheceu o seu grupo, por sinal, o Bahia pegou o grupo mais difícil, né? Porque tem o Internacional. É, então a Copa do Nordeste continua. E tivemos clássico nordestino, clássico Série A, entre Esporte e Vitória. Né? Entre Esporte e Vitória. E aí você pega é, 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 a Copa do Nordeste nesta rodada, ela antecede as finais dos campeonatos estaduais. O Vitória joga contra o Bahia no Barradão, a segunda partida da final. A primeira partida, o mando de campo do Bahia, o Vitória perdeu de 2-0, se eu não estiver enganado. E o Sport avançou
para a final do Campeonato Pernambucano. E joga a primeira partida contra o Retrô. Então você tem dois times que estão disputando final dos seus estaduais. Vitória que já fez a primeira partida e perdeu e tem que reverter um resultado contra o Bahia, em casa, no Barradão, aonde teve esse jogo que a gente está falando, contra o Sport. E o Sport vai jogar a primeira partida contra o Retrô fora de casa. E aí, os dois times, obviamente, dão uma mexida. Dão uma mexida, entram com times mexidos, poupando alguns jogadores entraram no segundo tempo, mas os dois times deram uma mexida para esse clássico. Porém, nem Vitória e nem Sport podem deixar de lado a Copa do Nordeste. Só que o Sport, né, já tinha uma situação mais controlada. Se eu estiver enganado, olhando daqui a pouco aqui a classificação, de repente até já classificado, né? O Vitória tinha que se garantir, né? Também, porque estava atrás. Então era um jogo importante. Porém, os dois times dificilmente não chegariam a outra fase da Copa do Nordeste. O problema é que só está faltando um jogo. Só ia ficar faltando um jogo, né? Então eles foram para jogar a Vera, né? Pensando no resultado positivo, mas também com a cabeça no final. Lógico, quando entra em campo, nem sempre, tá? Mas a tendência é que o jogador esqueça a próxima partida. Ele se dedique para aquela partida. Pô, mas tem jogos que o jogador não consegue se desligar da próxima. E uma final é um caso desse, né? Um jogo importante de Libertadores. Ou seja, tem jogos que não dá para o cara desconectar. Mas eu acho que, dentro do que aconteceu no jogo, os dois times estavam conectados com a partida. E o Vitória, o rubro-negro baiano, venceu por 1-0, né? Com gol do Janderson, no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, por 1-0. Então a gente vai falar se foi justo, se não foi justo, a classificação e como foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro baiano e meu amigo torcedor rubro-negro pernambucano, Vitória e Sport, respectivamente, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que é esse coração que se frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara para a classificação. Bom, o Sport iniciou essa sexta rodada com 12 pontos, né? À frente do Vitória, que tinha 11. No mesmo horário, jogaram Fortaleza e Souza. O Souza venceu o Fortaleza. O Fortaleza também está na mesma situação, né? O Fortaleza está na final. Primeira partida da final contra o Ceará, o Fortaleza perdeu. Também tem que reverter o resultado, né? Então, é mais ou menos o mesmo cenário, né? Então, com esta vitória, o Vitória assume a liderança com 14 pontos e o Sport fica na segunda colocação com 12. Bom, só falta uma rodada. Vitória está classificado. E o Sport também, porque, vamos lá, falta CRB, Altos, Motoclube e Ferroviário. Vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, só nos jogos, rapidinho, para me dar uma olhada. Partidas. Aqui. O Altos pega o Motoclube, o CRB pega o Ferroviário. Vamos lá. CRB e Altos estão na frente na tabela em relação ao Motoclube Ferroviário. Se o CRB vencer,
vai a 9 pontos. Fica com o mesmo número de pontos do Fortaleza e tira o Souza. Se o Altos vencer, vai a 8. Ele não entra. Então vamos lá, que o Altos seja o time que fique na quinta colocação com 8 pontos. Bom, não dá para pegar o Sport, que vai chegar no máximo o Altos a 11 pontos, se vencer e o Sport perder. Então, mesmo perdendo, o Sport está classificado. Está classificado. Ah, se vai ser em primeiro, se vai ser em segundo, se vai ser em terceiro, isso a gente não sabe. Mas Vitória e Sport estão classificados. Porque, vamos lá, o CRB ganha, vai a 9, como eu falei, pode ficar ali na terceira ou na quarta colocação. O Alto, se vencer, chega a 8. Então não passa o CRB. Ah, vamos lá que o CRB perca, o Alto ganha. Tá vendo? Mas no ruim, no ruim, no máximo o quinto colocado vai ter 8 pontos. Não passa o Sport, muito menos o Vitória. Então, Vitória e Sport, já classificado no grupo A, só tem agora 2 vagas. Que está disputando ali Fortaleza, Souza, CRB, Altos, Motoclube e até o Ferroviário, né? Está disputando. Mas no grupo A, Vitória e Fortaleza já estão classificados. Vão disputar aí os dois, né? Quem será o primeiro na próxima rodada? Eles vão jogar, não se enfrentar, mas o pegar aqui o aqui, última rodada. O Vitória vai pegar o Motoclube fora de casa e o Sport pega o Altos em casa, né? Então, cara, classificados os dois mesmo com a derrota. E o jogo, cara? O jogo foi justo a vitória do Rubro Negro Baiano? Cara, sim, foi justo. Foi justo. Tem vezes que o time faz gol, ganha e é injusto? Sim. Acontece, o cara dá um chute e faz um gol. Uma vez eu comentei isso, eu fui muito bombardeado. Eu não me lembro, foi até um jogo da Copa do Nordeste. Eu lembro que o treinador era. Rapaz, qual é o nome daquele gordinho, cara? Ele foi treinador do Bahia, foi treinador, acho que do Vitória, foi treinador do Ceará, Fortaleza, ele ficava rodando, né? Guto Ferreira. Eu lembro que teve um jogo do Guto Ferreira, que o time dele, que eu não me lembro qual era. Eu não me lembro. Não me lembro se era o Ceará. Não lembro. O time dele deu um chute no jogo inteiro e fez o gol. Um chute. Não é ele deu 10 chutes e um apenas em direção ao gol. Não. Ele deu um chute ao total. Fez o gol e ganhou o jogo. Porra, não é justo. Não é justo. Não é justo. Mas não foi o caso desse jogo. Então, de cara, o Vitória mereceu a vitória. Se o esporte empatasse, seria justo? Eu falar que não ia. O esporte teve a chance. E tem uma bola na trave, a bola bonita do Bahia. Porra, bonita de curva. Se tivesse entrado, tivesse empatado, eu também não ia falar que foi injusto. Não, não. Eu falo que foi justo porque a bola do Vitória entrou, pô. A bola do Vitória entrou e a do esporte não. Mas vamos lá. Primeiro tempo, cara. Primeiro tempo, um jogo muito brigado. Um jogo onde teve pouca inspiração e muita transpiração. Se esse jogo tem VAR, provavelmente a gente teria jogador expulso, principalmente do esporte. Teve 2 entradas de jogadores do esporte, uma então que ele dá um carrinho, que ele não tomou nenhum amarelo, mas se tem VAR, eu acho que ele ia para o chuveiro mais cedo. Não sei se pegou, mas pelo menos o amarelo ia tomar. O VAR ia chamar. O VAR ia chamar. Então não é que o Vitória só estava apanhando, não. O Vitória também estava chegando junto. Mas eu estou falando desse lance, teve um outro lance, acho que no segundo tempo também, que foram lances mais ríspidos, que poderiam gerar um problema maior. Mas o primeiro tempo foi muito brigado.
Um primeiro tempo muito intenso, onde os jogadores correram muito, disputaram cada palmo do campo. E mais pro final do jogo, nitidamente os dois times não aguentaram o ritmo que eles estavam colocando, né? Ninguém queria perder a bola, ninguém queria dar um palmo de campo para ninguém. Então, jogo, futebol não teve muito, mas os dois times chegaram próximos à área, rondaram a área do adversário. Não estava sendo um futebol bonito, mas estava rondando. E muito erro. O camisa 8 do. Acho que é o camisa 8 do Vitória. Ele teve duas bolas que chegaram para ele em condições que não sabia se ele comprava uma bicicleta ou casava. Ele não sabia o que fazer. Os companheiros dele ficaram loucos porque ele destruiu dois ataques. Ele destruiu dois ataques. Acho que era camisa 8, um bigodinho. Ele destruiu dois ataques. Se você pegar aquele recorte do lance desse cara, esses dois lances, e mostrar para alguém, o cara vai falar: pô, meu irmão, esse cara não joga em time profissional, não é possível. Esse cara não joga em time profissional. Isso aqui é futebol amador, não é? Não tô falando que o cara é ruim, não. Mas esses dois lances dele foi de futebol de várzea. Na boa, foi de pereba. De pereba. De cara que não sabe nem o que é a bola. Porque, porra, arrego. Então foi um jogo no primeiro tempo muito lutado. E ao final do segundo tempo, os times deram uma parada nisso. O jogo deu uma amenizada. O jogo ficou até meio chato, né? Porque os caras pararam de brigar e aí começou a jogar um pouco. E aí, quando começa no final do primeiro tempo a se jogar um pouco, o Vitória está melhor. O Sport nitidamente não tem criação no meio-campo, tenta jogar pelos lados, às vezes até consegue, mas não tem criação no meio-campo. E o Vitória consegue trabalhar melhor essa bola. E aí começa a aparecer alguns lances. O Carlinho teve uma oportunidade que ele puxa para dentro, ele poderia até ter batido. Mas ele pensou, eu vi muita gente criticando o Carlinho, né? Fez uma grande partida. Mas o lance que ele tenta tocar, ele não fez, poderia ter chutado, sim. Mas o cara estava entrando sozinho, cara. Ele não foi egoísta. Talvez se tivesse sido egoísta, poderia ter feito gol. Mas tinha um marcador que poderia bloqueia a bola. Então ele dá o corte e vê o companheiro. E ele dá o toque. É que o cara interceptou. Porque se o cara não intercepta, o jogador do Vitória ia entrar cara a cara e sem goleiro. Então eu não vou criticar o Carlinhos. É por causa disso. E aí apareceu algumas oportunidades. Essa e depois a do gol. Que a bola jogada dentro da área, o Carlinhos entra de carrinho, joga contra o patrimônio. Contra o patrimônio. Ele joga como zagueiro, ele vai para escorar a bola para fazer o gol, a bola vai para trás. Né? E não é a primeira vez que acontece com o Carlinho, no Flamengo já aconteceu isso aí também. Dele dar o carrinho, a bola para trás. Só que aí pega o Janderson de frente, Janderson vai lá e faz 1-0. Né? Já nos acréscimos do primeiro tempo. Se você pegar o que foi o jogo, 1-0 pro Vitória, pelo que o Vitória produziu quando teve um pouquinho mais de espaço, o Vitória foi melhor. Vai para o segundo tempo, o Vitória começa bem, começa melhor. E poderia até ter feito o segundo. Não fez o segundo por pouco. Os times foram mexidos, né? E o Vitória começa melhor. Por muito pouco o Vitória não abre 2-0. Tá? Só que aí começou, né? Os times a colocarem os jogadores principais, fazer muitas mexidas. E aí o esporte cresce bastante. E com o passar do tempo, o esporte vai empurrando o Vitória para trás. Obviamente, o Vitória, com um resultado positivo, vai indo para trás e tenta sair no contra-ataque. E aí passa pelo Vitória também aquela situação. Vitória vem de 2 derrotas consecutivas. Tem uma final no Barradão, onde ele estava jogando. Se ele empata em casa ou perde para o esporte, irmão, o clima na final contra o Bahia fica horrível. Então fica aquela situação, pô, irmão, a gente tem que ganhar para dar uma moral pro jogo contra o Bahia. Porra, mas também a gente pode recuar muito. Então, cara, o segundo tempo, como eu falei, foi um período do Vitória no início e depois do esporte.
foi para dentro, foi fazendo algumas mudanças, mas parece que o Sport demorou muito a colocar alguns jogadores para mudar o cenário. O Sport não estava conseguindo criar, ele demora muito para trocar, e quando ele troca, o time do Sport cresce. Só que já tinha demorado demais, mas ainda dava tempo. O tanto que o Sport cria algumas oportunidades, e a melhor oportunidade é uma bola na trave. Não entrou por capricho, ele fez tudo certo. Pegou, dominou, jogou para o lado, bateu bonito de curva, o goleiro passou pelo goleiro e na trave. Poderia ter empatado ali. Então o esporte teve um período da metade do segundo tempo para o final que o esporte foi melhor. O Vitória tentou alguns contra-ataques, alguns lances, mas o principal lance foi a bola na trave do time, o time do esporte. Como eu falei, quase que fazendo gol no início do segundo tempo. Poderia ter aberto 2-0, mas poderia ter tomado 1-0. Mas não fez o 2-0 e não tomou o empate, foi justo. Tivemos um jogo melhor no segundo tempo do que no primeiro. Porque no primeiro tivemos muita disputa e o Vitória um pouco melhor no final. E no segundo tempo não, tivemos o Vitória começando bem e depois o Sport melhorando, igualando e superando um pouco o Vitória, empurrando o Vitória para trás. Só que o que determina a vitória é o gol. Quem fez o gol foi o Vitória. Gostei da partida, lógico, com algumas ausências, mas os dois times eu acompanho. Eu sei que a gente não sabe como vai ser no Campeonato Brasileiro, né? Mas são dois times que vão competir no Campeonato Brasileiro. E o Vitória ainda tem a Sul-Americana. O Vitória vai ter que ver como é que vai fazer esse encaixe com o Campeonato Brasileiro, porque o Vitória não tem a opção, não vou entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro. O Vitória ainda está naquela fase de voltar a se consolidar no Campeonato Brasileiro. O esporte retorna ao Campeonato Brasileiro com a intenção de permanecer. E o Vitória é a mesma coisa. Tá? Então o Vitória não vai ter essa opção. O Campeonato Brasileiro depois eu dou uma olhada. Não vai dar. Não vai dar. Essa é a minha opinião. Vai disputar a Sul-Americana? Sim. Mas se o Vitória abrir mão do brasileiro pela Sul-Americana, o Vitória pode se enrolar. Mas tem time competitivo. Os dois têm times competitivos para o Campeonato Brasileiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui.